vocês. Para quem não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é psicóloga Alexandra Santos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante aos pais. Pais ansiosos, filhos ansiosos. Será que isso é verdade? Será que isso tem fundamento? Será que a minha ansiedade enquanto pai, enquanto mãe, prejudica o meu filho? Então a gente vai esclarecer todas essas dúvidas logo, tá certo? Mas antes, quem não está inscrito no canal, corre agora, se inscreve no canal. Se está curtindo, dá um like, não esquece, tá certo? E me segue também no Instagram. Compartilhe o vídeo com todos os pais, com todos os filhos que estão ansiosos agora. E vamos agora, sem muitas delongas, para o assunto do vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá. O que acontece nessa relação de ansiedade? O que é a ansiedade, né? Vamos esclarecer esse assunto tão comentado nesse período. A ansiedade é um foco excessivo em relações ao futuro. E aí, quem não é ansioso, não é verdade? E quando é que essa ansiedade é prejudicial, Alexandra? Quando ela é patológica, quando de fato você tem um exagero em relação a esses pensamentos no futuro, disfuncionais, não fazem muito sentido, não condiz com a realidade. Então a gente, enquanto psicólogo, enquanto profissional que atua com essa demanda, a gente trabalha de forma minuciosa em relação ao comportamento que o adolescente, que a criança, que os pais vêm trazendo em relação à ansiedade. De fato, pais ansiosos geram sim filhos ansiosos. Então, quando um pai me procura para buscar uma ajuda em relação a um transtorno de ansiedade, ou da criança ou do adolescente, a gente percebe que isso se dá também porque esse pai potencializa e traz na sua história também um transtorno de ansiedade. Muitas vezes, quando se é criança, você não tem maturidade suficiente em administrar os problemas do dia a dia. E o que uma criança faz? Através do olhar dos pais, busca aí encontrar uma forma mais segura de resolver esse problema, resolver esse pensamento que não está condizente, resolver essas emoções que não estão adequadas à questão que ele está vivendo. Então, se um pai ele se torna um pai exagerado, uma mãe exagerada em relação a essas dificuldades, a essa problemática do dia a dia, se faz sempre aquele alarde, se faz aquele escândalo enorme em relação a um problema, é óbvio que os filhos herdarão o mesmo comportamento, pensamento e sentimento, porque eles estão copiando os pais. No caso dos adolescentes, gera aí um sentimento de insegurança, de incapacidade maior, porque eles já têm em sua formação as emoções. E aí com isso eles começam a se sentirem bastante inseguros e estranhos diante dessa situação de problemática futura. Então o que acontece? Muitas vezes, agora mesmo nesse período de pandemia, os pais se tornaram muito ansiosos em relação a questões financeiras, educacionais, políticas, sociais, de cunho saúde. E aí trouxeram toda essa insegurança para as crianças, que começaram a ter medo de tocar nas pessoas, medo porque pensavam que iam dormir e não iriam acordar, medo de fato de qualquer pessoa que externasse qualquer dificuldade, um espirro, uma tosse. Então crianças que começaram a desenvolver o isolamento social, não porque foi solicitado diante do contexto, mas porque ficaram realmente com medo, se isolando socialmente, por causa dessa falta de orientação adequada por parte dos pais. Então a gente precisa passar tranquilidade. Os pais, eles precisam transmitir uma tranquilidade maior em relação ao dia a dia, à problemática, porque os filhos são muito ainda, somente as crianças, inseguros, imaturos, e aí eles vão olhar para esse pai. Se ele estiver desesperado, eles vão sentir que esse mundo, por exemplo, não tem segurança alguma. Logo, eles vão ficar bastante inseguros. E aí isso vai ser prejudicial, potencializando um possível desenvolvimento de transtorno de ansiedade. E aí se dá a compulsão alimentar, a ausência ou a presença excessiva desse sono, essas mudanças na relação do sono. Também tem a questão da dificuldade de concentração, a baixa autoestima em relação à escola. Muitos pais, inclusive, muito ansiosos em relação a essa história da escola desses filhos, porque eles iriam perder o ano. E aí, com isso, gerando muita ansiedade, inclusive desprazer desses filhos nessa atividade de aula online. Por quê? Porque exatamente essa perspectiva aumentada da problemática em relação à educação. Então, isso tem que ser levado em consideração. Os pais devem estar alerta a esse comportamento inadequado. No caso dos mais velhos, dos adolescentes, dos quase adultos, 17, 18, 19 anos, ainda é muito pior. É quando os pais eles geram, diante dessa pandemia, um sentimento, uma vontade enorme
de trazer aí uma profissão segura, uma habilidade, né, que esse filho precisa desenvolver no Enem ou numa prova de avaliação agora no final do ano, para ser um profissional melhor, um profissional mais adequado, para ganhar bastante dinheiro. Então, esses jovens, eles se veem muito incapazes porque eles estão tentando realizar um sonho profissional que não são deles. Esse sonho é dos pais. Então, isso é muito prejudicial. Então, você, pai, mãe, que tem aí um filho que está fazendo as provas, que tem um interesse e uma aptidão em uma profissão diferente da que você sonhou para ele, potencialize esse sonho. Não é? Então, não é uma questão de você flexibilizar, deixar correr tranquilo, não. É você sentar, conversar, escutar esses filhos, não é? Ouvir de fato o que eles estão trazendo, criar empatia nessa relação do ouvir, do escutar, se colocar no lugar do outro, entender que é uma geração nova, uma geração que tem uma problemática diferenciada da tua geração enquanto pai e mãe nessa idade, bem menos expectativa em relação às coisas se resolverem de forma mais positiva. Eles têm uma tendência, essa geração tem uma tendência a pensar mais negativamente por causa dessas influências, né, que a mídia, que vem influenciando muitas vezes esses jovens, a forma que eles recebem as informações do dia a dia, da problemática. Quando a gente senta para conversar com um jovem, por exemplo, sobre desemprego, a gente ouve coisas assim absurdas. Mas por quê? Por causa dessa inadequação, muitas vezes, em relação à falta do diálogo, de tentar realmente perceber que o cenário pode ser melhor. Então, tudo isso tem que ser conversado. Os pais precisam exercer esse papel de controlar sua ansiedade, pensar mais funcional em relação ao futuro, estabelecer plano A, B, C, para que a gente consiga, de fato, interagir melhor com esse público, né, crianças e adolescentes, para que eles não venham vivenciar uma ansiedade que é do pai, é da mãe, e não necessariamente dele. Então, muitos pais, eles chegam tão ansiosos, dizendo que os filhos estão ansiosos, e quando a gente vai fazer todo o histórico de avaliação dessa família, percebemos que na realidade os pais são a origem de todo esse problema, essa expectativa exagerada em relação ao futuro, em relação à vida desse filho, acaba de fato sufocando quem de fato são pessoas, e aí muitas vezes os pais não conseguem enxergar isso. Então, faz atividade física com esses filhos, tenta balancear as demandas, né, de resolução de problemas, as demandas que são mais penosas, mais dificultosas, com lazer, faz junto, conversa, interage, aproveita uma notícia em TV para poder conversar sobre o assunto, ver como é que está a cabeça do teu filho em relação a essa situação, para não ser instaurado um pânico geral na família, tá certo? Então eu espero que vocês possam ter se esclarecido diante dessas dicas, que vocês possam acalmar, né, o coração de vocês enquanto pais e mães. Se de repente a demanda estiver maior do que vocês podem suportar, ouvi muito isso dos pais esse período de pandemia, que eles se sentiam incapazes de dar conta da demanda educacional, a de saúde, enfim, dessa realidade atual, frente a essa pandemia, frente a essa situação toda de morte, de óbito, toda essa insegurança instaurada no nosso país. Então você procura uma ajuda psicológica para que você possa estar preparado para cuidar desses que são ainda muito pequeninos, muito inexperientes e têm ainda uma vida toda para trabalhar essa maturidade, tá bom? Então eu espero ter contribuído com vocês mais uma vez, estava morrendo de saudade, um grande beijo, abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!